6 horas e 48 minutos de volta com Alerta Amazonas. Olha, minha diretora, eu preciso fazer aqui uma retratação, é porque ainda há pouco eu citei a camisa do Vasco, usada pelo suspeito, e alguém disse aqui que eu estou com perseguição, mas olha, na reportagem anterior tinha um com a camisa do Flamengo também, então para equilibrar as coisas aqui, para as pessoas não me chamarem de parcial, viu? Isso é porque as pessoas estão acompanhando o nosso programa, tanto aqui pela televisão, pelo sinal da televisão, pelo sinal aberto aqui em Manaus, o 4.1, como nas cidades do nosso interior do Amazonas. Cada cidade tem o seu canal na tela da TV A Crítica, então um abraço para todo mundo. Tem aquelas pessoas que nos acompanham também pelo aplicativo, pelo A Crítica Play, viu? Você pode baixar aí no seu celular, você que é amazonense, de repente vai viajar para um outro local, ou de repente está querendo ir para Barcelona e quer ficar bem informado, é só baixar o A Crítica Play no seu celular que você acompanha a nossa programação ao vivo, viu? E também os destaques. Tem também as nossas redes sociais, viu? As redes sociais do Alerta Amazonas, no Instagram, no Facebook, você pode seguir a página lá e acompanhar. Tem também o contato com a nossa redação, com a nossa produção, é o WhatsApp, 98400, está aí na sua tela, 5545. É o WhatsApp, aí você manda o vídeo, um áudio, um texto, aquela mensagem lá com o flagrante ou com o tema que você acha que mereça uma reportagem. Sabe, a escola do seu bairro, onde ocorre assalto frequente, a UBS, onde as pessoas deveriam ir atrás de tratamento e são assaltadas, passa a informação por esse número aí para a nossa redação. Alguém da produção vai entrar em contato com você, vai agendar uma reportagem e um dos nossos repórteres vai até você. Os nossos repórteres e todos os nossos apresentadores também são fontes, também são contatos para fazer a informação chegar até a redação. Você pode entrar em contato com eles pelas redes sociais, que essa informação vai chegar. Olha, está aí na sua tela, @Cardoso_Emanuel é o meu contato no Instagram, pode mandar mensagem lá que a gente faz chegar até a produção, viu? Pode interagir, enfim, estamos aqui, estamos juntos. A Justiça cancelou o segundo dia de julgamento dos policiais acusados de envolvimento em uma série de mortes ocorridas em julho de 2015 em Manaus. Na verdade, não foi o segundo dia, não, foi o julgamento todo. Foi cancelado, o júri foi desfeito. Nesta primeira fase de julgamento, um processo gigantesco aí, a gente vai acompanhar informações sobre este caso com a Jéssica Oliveira. Na tarde de terça-feira, iniciou o primeiro julgamento da Operação Alcateia, que teve como réus civis e policiais militares acusados de uma série de homicídios ocorridos em vários bairros de Manaus, no dia 18 de julho de 2015. No segundo dia de julgamento, na quarta-feira, segundo o juiz Mauro Moraes, titular da terceira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no decorrer da audiência surgiram informações dos órgãos de investigação de uma nova testemunha que causaria surpresa para a defesa. O que acontece foi exclusivamente uma questão processual, né? Depois que a gente finalizou a inquirição das testemunhas de defesa, o promotor pediu que fosse ouvida aqui em plenário uma testemunha que, segundo ele, está sendo incluída no Provita, porque ele tem medo de represária. Essa testemunha poderia causar surpresa para a defesa, né? Eu poderia ouvir como testemunha do juízo, mas para evitar alguma nulidade, eu tive que dissolver o conselho de sentença. Essa testemunha ela vai ser qualificada e a defesa vai poder contraditar a testemunha. E só depois a gente vai remarcar o júri. Pediu também que fosse juntado ao processo alguns áudios de algumas escutas telefônicas, e esses áudios não estavam juntados no processo, então era uma prova ilegal. Eu indeferi. Agora, com o adiamento do júri, essa prova pode ser juntada e a defesa vai ter também acesso a essas provas. Ainda de acordo com o juiz Mauro Antoni, ainda nesse semestre deve ser realizado o julgamento. Nós temos data para pauta ainda nesse semestre, a gente pode incluir ainda esse semestre esse julgamento. A defesa está alegando que existem conexões entre os fatos. E isso eu vou analisar. Se eu entender que a defesa tem razão, eu posso deslocar alguns julgamentos com relação a outros processos para outros julgamentos. O juiz não chegou a interrogar os acusados, uma vez que o promotor pediu a palavra a respeito da nova testemunha que vai ser apresentada durante o júri. Por esse motivo, o júri foi anulado.
A pedido da defesa, será saneados algumas situações com concordância do Ministério Público, como de alguns julgamentos em conjunto. Foi adiado para um momento oportuno, será apresentada essa testemunha que tivemos conhecimento hoje, que é imprescindível para o conhecimento dos fatos aqui, para o julgamento dos fatos. Além disso, serão saneadas algumas situações, a mesmo pedido da defesa, com concordância do Ministério Público, acerca de alguns julgamentos em conjunto, de alguns fatos, que por si só eles podem se comunicar às provas testemunhais, que aí isso sim pode ser uma tese de defesa, como eles mesmos sustentaram, e para não prejudicar a defesa, a gente acha extremamente interessante fazer esse saneamento, que se diria, reunindo alguns processos e separando outros. Para um dos advogados de defesa, o Ministério Público levantou essa testemunha numa tentativa desesperada. Na verdade, a decisão que foi colocada não parte tanto do Dr. Mauro, parte de um requerimento feito pelo Ministério Público. E o Ministério Público do Estado do Amazonas, apesar de ter conhecimento de uma operação Alcateia e do fim de semana sangrento ter sido colocado, o fato ocorreu completamente fora da data. E ao ver que o procedimento e as provas produzidas nos autos estavam encaminhando para absolvição e diversos erros foram apontados no Tribunal do Júri, o Ministério Público, numa tentativa desesperada de se ver a sua versão concebida, levantou uma testemunha, doutores. Levantou uma testemunha, isso precisa ser bem colocado, levantou uma testemunha que não existia nos autos, que em 4 anos de investigação não foi colocado em momento algum. E isso daqui, doutores, com todas as letras, gerou a nulidade do júri. Em nota, inclusive, o Tribunal de Justiça informou que essa testemunha está sob proteção, né? Está no programa de proteção à testemunha, podendo acontecer isso que nós ouvimos o Mauro Antoni falar, o juiz Mauro Antoni falar ainda há pouco. Os outros processos, a maneira como os julgamentos foram estruturadas ou planejadas, até isso pode ser alterado, porque a fala dessa testemunha pode trazer outras implicações, pode inclusive fazer com que a fase de instrução toda retorne em vários casos, outros depoimentos sejam colhidos, outras provas sejam produzidas, quando o trabalho volta ao zero. O juiz afirma que esse julgamento deve sair ainda neste semestre. Nós estamos falando de um caso que aconteceu lá em 2015, né? São praticamente 4 anos para esse julgamento sair e agora uma testemunha de última hora faz esse adiamento ocorrer, mas é importante que seja respeitado. Nós acompanhamos hoje em nível nacional uma acusação muito séria sobre o juiz Sérgio Moro, justamente por uma questão de ser parcial e estar conivente com o Ministério Público em relação à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que pode sim, de repente, no entendimento de câmaras superiores, como o próprio Supremo, trazer a nulidade para o processo lá da Lava Jato. Aqui, o Mauro Moraes Antoni não quis correr esse risco. Suspendeu o conselho, desfez o conselho de sentença, ou seja, liberou esses jurados, desobrigou esses jurados, portanto desfez o julgamento e a gente vai seguir acompanhando este caso, porque se há a possibilidade dos outros suspeitos, dos outros acusados serem implicados de alguma forma, esses julgamentos aí podem sofrer uma nova configuração. Desta vez são 3 réus, de repente no outro pode ser que haja uma outra organização na maneira de realizar os julgamentos. Nós estamos falando de um caso complexo que envolveu pelo menos 35 mortes, 35 homicídios, sem falar das tentativas de homicídios e outros crimes, inclusive, que serão julgados ao longo de todo esse processo e a gente segue acompanhando, viu? 2 jovens foram presos por suspeita de tráfico de drogas, isso lá no Grande Vitória, na zona leste da cidade, Grande Vitória na zona leste. Com eles foi encontrado mais de 100 trouxinhas de oxi e 2 porções de cocaína. Como tá aí, olha, na mesa, olha, tudo espalhadinho, o material do comércio criminoso, o material que fornece aos consumidores deste material aí, o produto que eles precisam. A Manuela Montenegro produziu uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora.
Segundo a polícia, não teve nem como a dupla negar o envolvimento com o tráfico de drogas. José Rodrigo de Salima, de 24 anos, foi encontrado com cerca de 100 trouxinhas de oxi e Wanderson Monteiros Farias, de 20 anos, foi encontrado aí com 2 porções um pouco maiores, já consideradas aí porções médias de cocaína pela Polícia Militar. O caso aconteceu na Rua Pará, no bairro Grande Vitória, por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. E quem explica mais os detalhes é o Tenente-Chefe Carlos aqui da Força Tática, né? Faz parte aí da equipe que atendeu a ocorrência. Como é que aconteceu na situação, Tenente? Quando vocês chegaram no local, como é que essa dupla recebeu a polícia? Foi mais uma abordagem da Força Tática, né, que obteve êxito. Patrulhamento aí nos locais de alto índice de criminalidade, que ao avistar os 2 indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem presença policial apresentaram um certo nervosismo, prontamente a equipe desembarcou para fazer essa abordagem. No momento da revista, com um deles foi encontrado dentro de uma sacola 104 porções de supostamente oxi. E com o outro, dentro do bolso, foi encontrado 2 porções já maiores, né, médias, de supostamente cocaína. Então as drogas estavam ali num acesso fácil, né? Estavam no bolso, numa sacola pronta para serem retiradas ali para comercialização, não é mesmo? Justamente, eles informaram que estavam indo entregar, que não eram deles, estavam só transportando. Isso é justamente uma das formas de quererem enganar o policiamento, né? Mas prontamente a equipe logrou êxito, fez a abordagem, nada mais foi encontrado e foram encaminhados para o DIP para procedimentos. Essas trouxinhas de oxi, elas estão embaladas aí de um jeito, né, mesmo terem justamente para vender, né? Elas são embaladas ali numa espécie de plástico, eles improvisam ali uma espécie de embalagem para comercialização. Não tinha nem como negar, né, a venda dos ilícitos no local. Esse material já estava preparado, né, famosas trouxinhas. Um total de 104, não tem como dizer que é para consumo ou algo parecido, era tráfico mesmo. Algum deles já tinha passagem pela polícia? Os 2 já possuíam passagem por roubo. Portanto, os 2 ali receberam voz de prisão no momento, já foram encaminhados ali para a unidade policial. Justamente, nada mais foi encontrado, foi dado voz de prisão e encaminhado para o DIP, o 14º DIP. Foram autuados aí por tráfico de drogas. Sim. Deixa eu trazer um recadinho aqui. Pré tá longe de ser tudo igual, ainda mais para quem é aqui de Manaus e de todo local onde o DDD é 92. Isso porque a Claro tem uma promoção exclusiva para a gente aqui. É promoção para quem quer 3 GB de internet para usar como quiser e com direito ao Claro 4.5G para navegar muito rápido, além de mensagens ilimitadas de WhatsApp. Gostou? Então, prezão nesse celular aí. Ainda quer mais minutos para falar no telefone? Prezão nele também, isso porque essa promoção inclui ligações ilimitadas. Você tem 500 minutos para outras operadoras e ligações ilimitadas de Claro para Claro. Agora vem o melhor, viu? Tudo isso por apenas R$ 19,99 por mês. Gostou? Então faz uma coisa, troca logo esse chip aí e prezão nesse celular. Para saber mais é só acessar claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Adquira já um chip, faça uma recarga e comece a aproveitar. Uma família foi vítima de assalto no bairro São José. Esse é um tipo de crime que eu, particularmente, fico muito apreensivo toda vez que me deparo com uma situação desse tipo. Imagina você na sua casa e, de repente, um criminoso invade a sua casa e, quando invade a sua casa, chega a apontar uma arma para uma criança, para o seu filho de 1 ano. Foi exatamente o que aconteceu com essa família. Foi exatamente. A criança de 1 ano teve uma arma apontada para a cara dela. Isso no momento em que o criminoso estava dizendo para todo mundo: olha, baixa a cabeça, não olha para mim, porque é isso que eles dizem. Não olha para mim, baixa a cabeça, não quero ninguém olhando para mim. Com arma na mão, qualquer um vira fera. Ontem a gente mostrou o fera aqui, né? Com a polícia ele ficou mansinho, mas com aquelas armas vira uma fera. Imagina você ter a sua casa invadida e viver uma situação dessa? A Jéssica Oliveira acompanhou esse caso e vai trazer a reportagem pra gente. São José 2. Esse foi o bairro em que uma família estava reunida na frente de casa quando foi surpreendida por 2 criminosos que chegaram em um carro de cor prata modelo Siena. A família estava discutindo, conversando sobre a surpresa de um aniversário, quando foi abordada aí por esses criminosos. Eles estavam armados e a todo tempo eles eram agressivos. Eles ainda chegaram a apontar uma arma para uma criança de 1 ano.
Foi um grande susto para a família que nem imaginava que o pior ia acontecer. Eles conseguiram levar aparelhos celulares. Uma das vítimas, que prefere não ser identificada, relata que esse momento foi de terror. Peguei um susto tão grande, porque eu estava com ela no colo e eles pegaram e botaram a arma na cabeça dela. E só disseram que só queriam o celular, e nós demos. Aí quando meu irmão olhou para ele, o outro do carro disse assim: abaixa a cabeça, seus d****. Aí nós ficamos mais com medo, porque ele estava nervoso, nós estávamos com medo de ele atirar nela. Só que ele mandou todos nós abaixar a cabeça. Nós éramos 7. Eu, minha filha, meu irmão, minha cunhada, as 2 filhas dele e mais outra sobrinha minha. Foram agressivos verbalmente? Só de chamar o nome, né? E eu fiquei mais com medo porque ele botou a arma na cabeça dela. Aí eu disse, atirar eu vou ter que morrer pela minha neta, porque eu não ia deixar minha neta morrer, né? Aí levaram o celular estava na mão dela quando ele puxou. A onda de assaltos vem preocupando bastante a população aqui do bairro São José 2. Um dos fatores que preocupa mais ainda é a questão da iluminação, que não tem, o que facilita a ação dos criminosos. A gente vai conversar agora com uma moradora aqui do bairro que vai falar para a gente essa questão da iluminação, porque a gente percebe que tem toda aqui a estrutura, tem as lâmpadas, mas não tem a iluminação, né? O que facilita muito aí a ação desses criminosos. O que você pede nesse momento aí aos órgãos responsáveis? A gente, como morador da Rua 14, nesse momento, a gente pede mais iluminação, infraestrutura, porque a rua anda muito emburacada, mais segurança. Eles passam aqui, mas é de vez em quando só. E no próximo mês a gente quer fazer um evento, a gente quer fazer bonito, entendeu? Então a gente pede dos órgãos públicos para que eles cumpram com o dever deles de fazer a iluminação da rua, o asfaltamento e traga mais segurança para a gente. Ok, muito obrigada, gente. Essa situação aí acontece praticamente aqui nessas redondezas do bairro São José 2. Eu vou pedir para o Gustavo mostrar aqui essas imagens da rua, né, questão da estrutura, da iluminação principalmente, que é um outro problema que vem afetando a vida dos moradores, né? Muitos assaltos acontecem também durante a noite, durante o dia. Essa é a preocupação. Por isso, nesse momento, os moradores aqui do bairro São José 2 pedem providências urgentemente. Você vê como o brasileiro é? A vizinha acabou de ser assaltada, teve a casa invadida, o bandido entrou, apontou uma arma para a criança, as pessoas estão preocupadas, querem que a iluminação pública fique boa, mas também querem fazer festa, querem comemorar, querem viver. É isso que a comunidade quer. A comunidade quer ser a comunidade, quer viver em comunidade. E é isso que essa palavra significa, ter algo em comum. Ter algo em comum. E no caso, essa vizinhança tem algo em comum, eles querem comemorar. Mas há pelo menos uma família, você viu? Ela falou? Tava ela, a filha, o irmão, as filhas, um monte de gente na casa, o bandido entra com arma, aponta a arma para a cabeça de uma criança, toma celular da mão de criança e fica por isso mesmo, infelizmente. A Polícia Militar informa que o patrulhamento no bairro São José 2 é realizado constantemente por viaturas da 9ª SICOM. Em relação a denúncias relatadas pelos moradores, a Polícia Militar orienta que as vítimas efetuem o registro no Distrito Integrado de Polícia da área para fins de investigação da Polícia Judiciária. Nesse caso é lá o 9º Distrito Integrado de Polícia. Talvez o 14º também, um pouco mais lá embaixo, no Tancredo Neves, mas eu imagino que essa área do São José 2 seja lá pelo 9º Distrito Integrado de Polícia. O fato é que é importante ir na delegacia e fazer o registro do boletim de ocorrência. Que crime horroroso, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu trago imagens sobre esse rapaz. Coloca a imagem do Daniel Soares de Almeida. Esse é o Daniel, viu? Ele se apossou, de acordo com a polícia, se passou por jardineiro para entrar numa casa e roubar uma vítima. Essa informação que a gente traz para você daqui a pouquinho depois do intervalo.